A pergunta do milhão, do bilhão ou do trilhão? O que a IA realmente tem de diferencial que eu preciso entender e conhecer e por que eu preciso me familiarizar com esse tema? Deixa eu te contar aqui nesse vídeo. Uma das coisas mais interessantes que acontece hoje no mundo de inteligência artificial é a possibilidade de hiperpersonalizar experiências. A gente, pela primeira vez na fase humana, primeira vez como humano, pensem, toda a história da humanidade, a gente chegou num ponto de inflexão onde é possível criar experiências únicas, personalizadas para cada indivíduo do planeta. Poxa, isso é bacana, né? Que legal, então vamos hiperpersonalizar para todo mundo. Pois é, aí começa o desafio. A tecnologia em si está disponível, mas para a gente conseguir conseguir criar a hiperpersonalização. Ricardo, me explica um pouquinho o que é hiperpersonalização. Hiperpersonalização é um exemplo. Eu tenho aqui esse Apple Watch, que é um wearable device, que é um dispositivo que controla, por exemplo, o número de passos, meu batimento cardíaco, a minha temperatura. Tem informações aqui que a gente chama de informações biométricas. Inclusive, teve um estudo da Apple recente publicado que a Apple já consegue detectar se uma mulher está grávida. Olha só. Com esse reloginho, ele já consegue, só com o sensor que ele tem aqui do pulso, ter diversas informações biométricas, o que já coloca isso num contexto pessoal. Eu consigo ter informações pessoais, eu posso registrar, como eu estou registrando num vídeo, eu posso registrar num computador, ou a IA pode capturar ainda mais informações como informações biométricas e contextuais, então informações contextuais do meu dia a dia. E quando eu vou para um médico, ele vai pedir uma série de exames. O médico ele vai poder olhar os exames, as minhas informações biométricas, contextuais, uma prescrição médica super detalhada e personalizada baseado em mim, baseado na minha situação de saúde. Esse é um exemplo de hiperpersonalização. Ela pode também ser uma hiperpersonalização com relação ao que você come, com relação aos seus hábitos de sono. Pensem, a hiperpersonalização em diferentes experiências. Pois é nesse mundo que a gente hoje caminha, de possibilidades de hiperpersonalizar com a IA. Mas, Ricardo, bacana, eu já sei disso e eu estou fazendo isso na minha empresa, mas qual é o motivo desse vídeo? O motivo desse vídeo é um motivo muito curioso. O curioso para mim, eu sou economista de formação, trabalhei em outras eras antes da era da inteligência artificial, comecei minha carreira com curso de datilografia, né? Eu trabalhei com máquina de escrever, talvez aqui algumas pessoas também trabalharam a QZ2, SWX3. Eu vim do mundo da era da Revolução Industrial. Muitos dos gurus em que eu li, aprendi sobre administração, sobre marketing. A propósito, marketing a gente estudava segmentação pelo número de micro-ondas que a gente tinha em casa, número de geladeira que as pessoas tinham, número de pessoas que moravam em casa. Ainda em censo tem essas informações básicas, mas muito do time de marketing, de passado, de publicidade e comunicação, segmentava dessa forma. E olha que interessante, gente. Esse mundo formou a ideia das pessoas. Inclusive, muitos profissionais de marketing criam as personas, para que quando você crie um produto, uma oferta, você pense no público que você vai oferecer. Uma ideia que foi muito comum na era da Revolução Industrial é você conseguir criar produtos e soluções para massa, para maioria, para média, para o, entre aspas, normal. Então, a Revolução Industrial em si, ela trouxe muito avanço, ela criou condições de várias pessoas terem acesso a muitos produtos de forma acessível. No entanto, você precisaria se encaixar nesse perfil de médio, de normal, para ter acesso. Dá um exemplo. Quando você entra num avião ou você entra num ônibus, os assentos são todos iguais? Se você for na business, tem um outro tipo de assento um pouco maior, mas geralmente no avião você tem dois tipos de assento, o da business e o da econômica. Se você tem 1,90 m de altura, se você é uma pessoa baixinha, se você tem uma pessoa obesa, se você é uma pessoa cadeirante, o avião não foi feito para você. O avião foi feito para uma pessoa de porte médio, de 1,60 m, 1,70 m, num determinado peso, numa configuração média de quando a população começou a experimentar os voos comerciais. Eles pegaram várias pessoas e falaram, olha, para dar a melhor customização, para caber mais pessoas, a gente cobrar um pouco mais, assim vai caber. E assim você tem que caber na média. Se você couber na média, ali funciona. Para mim o fascinante é que muitas pessoas ainda pensam assim na era da inteligência artificial.
Tem gestores que, quando pensam em lançar um produto, lançar uma solução, lançar um serviço digital, inclusive muitos produtos digitais, as pessoas elas pensam na média, na maioria. Não, 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 eu quero que essa solução atinja milhões de pessoas. Lógico, as pessoas querem a coisa rápida, fácil, que maximize, né? Então, imagina assim, eu vou fazer um convite aqui, vamos ver se o pessoal da edição desse vídeo eles vão conseguir traduzir aqui que eu vou falar. Challenge accepted. Você imagina um dinossauro dormindo no horizonte. Tá vendo aqui o rabinho dele, a cabeça, e aí tem as costas, né? Se falar para um profissional de marketing ou um profissional de vendas, ele vai falar assim, onde está a oportunidade? A oportunidade está aqui, ó, na média, nas costas do bicho. Ah, e o rabo e a cabeça? Isso aí deixa para depois, isso aí é nicho. Vamos maximizar aqui a média e vamos para as pontas. Depois a gente olha isso. Ah, mas o nicho, isso é exceção, e a propósito, não é um mercado consumidor, etc, etc, etc. Pessoas e profissionais da era de IA, da era de tecnologia, pessoas que pensam com negócios e tecnologia, especialmente com IA, não pensam dessa forma de olhar a oportunidade de mercado baseado em média, normal. Muitas dessas pessoas pensam em extremos. Porque se você cria uma solução para um extremo, ou os dois extremos, esse extremo vai funcionar para basicamente todo mundo. Me segue aqui, ó. Se você cria uma solução para uma pessoa que não tem um braço, imagina, uma pessoa não tem um braço. Essa solução vai funcionar para uma pessoa que quebrou o braço, ou uma pessoa que está segurando um bebê ou um copo de café. A mesma solução cria uma experiência e usabilidade que outros públicos podem acessar. Ao mesmo tempo que muitas pessoas pensam em como tentar acomodar, criar uma experiência num ambiente que já não funciona para aqueles que estão excluídos, aqueles que estão na ponta. Quem hoje trabalha na era da inteligência artificial e pensa com mentalidade de negócios na era da inteligência artificial, na hiperpersonalização, essas pessoas buscam um público-alvo extremo, buscam aquele profissional que, seja por um produto de um cliente, você vai comprar algum produto que você está comercializando, ou contratação de um profissional. Quem é o extremo? É a pergunta. Qual é o extremo? Se eu crio essa solução para o extremo, essa solução ela tende a funcionar em termos de usabilidade para todo mundo. E esse mundo começa a criar situações fascinantes, porque esse extremo ele começa a virar mais e mais e mais extremo à medida que a gente hiperpersonaliza. Ricardo, tá, mas dá esse contexto para mim aqui de hiperpersonalização. O que a IA faz que é tão especial? Você citou aqui contexto biométrico, contextual, indo num médico, numa consulta, ele conseguir analisar. Olha, não é só pela captura, pela imensidão de dados que você consegue trazer para uma análise individual e personalizada. Mas enquanto nós, humanos, a gente vai analisar alguma coisa, a gente consegue colocar algumas 2, 3 referências para a gente pensar ao mesmo tempo. Há uma limitação cognitiva nossa de correlacionar variáveis para uma determinada decisão. A tecnologia, no entanto, ela tem uma função muito interessante que a gente chama da função hiperplana. O que é a função hiperplana? Um computador, esses computadores modernos, e a tecnologia só vai melhorar ao longo do tempo, ela tem a condição de colocar diversas camadas de comparação, como se fosse num gráfico, adoro em economia, x, y, várias comparações, e ela consegue fazer essas comparações e correlações ao mesmo tempo. E essas comparações feitas ao mesmo tempo já te dão um diagnóstico preciso de todas essas variáveis que você coleta hoje de uma forma muito maior, com muito mais precisão, numa correlação de diversas variáveis, e a acuracidade que você vai ter de resposta, ela é imbatível, ela é muito rápida. Tem um vídeo, inclusive, eu vou deixar aqui o linkzinho para vocês, de um médico fascinado, vendo como a IA conseguiu detectar questões de imagem de raio-x de um pulmão, onde ele tinha já visto, por treino, por preparo, ele conseguiu detectar que aquele paciente estava com pneumonia nos 2 pulmões, e a IA, em milissegundos, já deu a foto, né? E ele questionando, gente, se a IA consegue ver, como é que vai ser meu trabalho? Quer dizer, o trabalho dele agora vai ser outro. Ele não vai ser de ficar analisando uma imagem e comparando. A imagem, uma tecnologia pode fazer isso de uma forma muito mais efetiva, personalizada, e agora o médico tem uma outra função. Percebo também que isso muda em vários aspectos, pessoais, profissionais. Eu fiquei fascinado com um vídeo que saiu agora no comecinho desse ano de 2025,
do TED Talk de Vancouver, no Canadá. Aliás, Vancouver, gente, meu viés aqui, né? Eu sou canadense, então que cidade linda. Se vocês um dia puderem visitar, é super bonito lá. E até sei o local que eles fizeram, é um centro de convenções que fica na beira do Pacífico, a coisa mais linda. E lá foram vários TEDs bacanas que já foram publicados, mas o que me chamou muito a atenção, inclusive eu vou colocar o vídeo para vocês aqui, o nome dele é Sheryl Zickerman. Ele fez um vídeo relatando a própria experiência quando ele recebeu um diagnóstico de câncer, um câncer severo, sem entrar em detalhes na questão do tratamento dele, que o vídeo em si vale muito vocês assistirem. O detalhe é que ele é um profissional que já trabalha nesse mundo que a gente chama de de-averaging, que é quebrar as médias e trabalhar na personalização. Ele já é um profissional que busca, de forma de estatística e matemática, chegar na personalização, na individualização. E a curiosidade dele foi, bom, foi dado esse diagnóstico para mim, inclusive com tempo de vida, tipos de tratamento, e ele foi atrás do estudo que foi feito para que aquele médico tivesse a referência para passar para ele a situação que ele se encontrava. E ele conta no vídeo que muito do que ele aprendeu, especialmente nas referências médicas que constavam para a situação dele, em nenhum material tinha pessoas que representavam a idade dele, o grupo dele, da onde ele vinha. Quer dizer, ele não fazia parte daquele estudo. Ele não era parte daquela média. Muitos daqueles casos do tipo de câncer que ele teve eram cânceres de pessoas em idades avançadas em outras regiões e com outras situações. Por exemplo, assuntos relacionados à obesidade, assuntos relacionados de várias outras causas que não era a causa dele. E ali nesse estudo ele mesmo foi em busca de tentar entender o que seria para o caso dele, o que seria o melhor tratamento. E ele conta nesse vídeo, eu vou colocar esse link para vocês depois assistirem, esse exemplo de como você consegue pela hiperpersonalização experiências que a gente hoje não encontrou. Você imagina a inovação que tem por trás disso? Quantas inovações estão escondidas pelo problema que a gente tem de olhar as coisas como média, como maioria, como normal? Pense em você. Você tem um filho, ou você está indo para a escola é normal. A escola funciona por normal. Se você, por exemplo, tem deficiência, ou você tem um QI muito alto, os pais dessas crianças, desses alunos, são geralmente convidados a procurar uma educação especial, uma educação diferenciada, porque o sistema de manufatura de uma escola, que é de média, de maioria, inclusive parece uma fábrica, né, de produção. Tem um livro bem bacana do falecido Sir Ken Robinson, que ele fala Out of Our Minds. Esse livro é fantástico. Ele fala que é um processo fabril, né? Tanto que tem o sino da fábrica, que é o sino do recreio, ele funciona tão quanto nas escolas até hoje. Mas mostra que a gente vive numa sociedade de média. Então, qual a reflexão que eu queria trazer para vocês nesse vídeo? O potencial da hiperpersonalização ele já é possível com a inteligência artificial. A ferramenta já está aqui disponível, mas para ela funcionar, a gente vai precisar adaptar, primeiro, a forma como nós pensamos, a forma como nós lidamos com estratégia, com resolução de problemas, a começar não pensando em maioria, normal e média, né? Trabalhar nessa questão de viés inconsciente e pensar na hiperpersonalização, pensar nos extremos. O segundo são os novos modelos de negócios que vão surgir. E naturalmente o digital ele vai ser muito mais escalável para uma personalização. Isso não é novidade, isso já não é de hoje. Exemplo, se você entrar no seu YouTube aqui, no canal do YouTube, ou no teu Netflix, ou no Instagram, ou no Facebook, cada algoritmo customiza o conteúdo dependendo a sua interação, a sua forma de trabalhar, ou a sua forma de interagir. Então, no mundo digital, a gente já começa a ver essa hiperpersonalização funcionando com determinados vieses e interesses. Algumas vezes você já ficou assustado ou assustada de ter mandado um e-mail falando de comprar uma televisão nova e de repente você recebeu um anúncio, ou você está conversando em casa e você suspeita que teu Alexa ouviu alguma conversa porque você recebeu alguma oferta no seu celular. Então perceba que já tem as coisas hoje do ambiente detectando sem você saber com o seu consentimento e personalizando e trazendo informações para vocês. Então esse mundo ele traz hoje diversas possibilidades, oportunidades, mas ele requer um conhecimento básico das pessoas para poder interagir. Não só entendendo que nós fazemos parte desse contexto, então
nós estamos inseridos num contexto onde empresas, pessoas podem oferecer coisas customizadas e personalizadas para nós, e nós, como profissionais, a gente precisa colocar esse óculos, essa visão de hiperpersonalizar experiências, porque hoje é possível com a tecnologia e a forma como a gente já tem tecnologia disponível para poder levar isso adiante. Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês. O quanto talvez você pensa ainda com uma mentalidade de revolução industrial e quão atento você está no potencial da hiperpersonalização e o quanto você está entendendo a grande inovação que existe nessa ponte e o que você pode fazer aprendendo tecnologia e também entendendo de humanos para criar disrupção, criar experiências que são únicas e personalizadas. A gente vai ter mais assuntos desse no meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado hoje dessa conversa. Eu quero deixar aqui também uma chamada para vocês deixarem comentários, perguntas, eventualmente aqui algum comentário, alguma pergunta, volta para algum vídeo. Inclusive, faço aqui o convite de algumas pessoas para um dia participar aqui do bate-papo e vai ser um prazer a gente continuar com essa conversa. Valeu, gente!